Graça e paz, meus irmãos. Amém? Pastor Luiz é meu irmão 2 vezes, né? Nós somos irmãos de sangue. Eu sempre brinco, mas é uma verdade. Ele é meu irmão mais velho, dos homens. Quando a mãe viu ele, a mãe e o pai ficou meio triste. Falou, nós dá conta de fazer uma coisinha melhor. E aí foi fazendo os filhos, foi fazendo. E lá nós somos em 7. Quando ele chegou em mim, ela falou, agora nós acertamos, estamos satisfeitos. Agora aprendemos a fazer filho bonito. Aí eu sou a caçula lá de casa, né? Ele foi o protótipo. E Deus é tão bom que ontem nós tivemos o privilégio de batizar o nosso pai. Nós nos batizamos no mesmo dia. E um dia nós conversando, nós aceitamos Jesus no mesmo dia também, numa cruzada evangelística. Como Deus é bom, né? Poder estar com meu irmão nessa jornada aí tão abençoada. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Estamos hoje em dia de festa, dia de alegria. Estou muito feliz de estar nesse aniversário. Nosso convidado de honra, Jesus Cristo, está aqui. Ontem, um dia tão especial. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Se essa palavra não falar, eu tenho certeza que a do pastor William vai falar, né? Deus é tão bom que preparou 2 palavras para o nosso coração. Porque Ele espera de nós uma fome, uma sede por Ele insaciável. E nós louvamos a Deus quando tem conferência, quando tem cultos assim, porque nós podemos aprender mais do nosso Pai. Abra aí sua Bíblia em Josué capítulo 2. Josué. Nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus para nós essa noite. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera dentre os canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos nós, os moradores da terra, estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vós saíeis do Egito, e também o que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço que pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dê-los-eis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também dos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém? Quando o pastor falou essa semana que nós iríamos ministrar,
eu já sou meio assim preocupada. Eu começando a orar, e hoje Deus, à tarde, Deus começou a ministrar tanto ao meu coração sobre essa palavra. E ontem nós tivemos aqui um privilégio tão lindo, eu estou assim até agora, eu estou de uma alegria que eu tenho vontade de ficar até dançando, né? Pulando de alegria de ver meu pai aqui descendo as águas. E hoje eu meditando nessa palavra, Deus falando tanto comigo, eu quero compartilhar com você o poder transformador da graça de Deus. O que Deus pode fazer com as nossas vidas quando nós firmamos uma aliança com Ele. E aqui nós vemos uma história de uma mulher na Bíblia que se chamava Raabe. E aqui nessa passagem diz que ela era uma prostituta, uma meretriz. E alguns pesquisadores dizem que ela era uma cafetina. Ela tinha uma casa ali de prostitutas, de mulheres que viviam a vida de uma maneira muito errada. E os espias são direcionados para aquele lugar. Agora o povo de Deus, o povo de Israel, sendo liderado por Josué. Moisés passa ali para Josué a liderança, ele está direcionando o povo. E eles chegam ali na casa daquela mulher. E quando o povo de Israel eles saem do Egito, nós sabemos que o povo de Deus estava vivendo há 40 anos antes debaixo de um cativeiro, debaixo de uma escravidão ali no Egito. E Deus fala com Moisés para libertar o povo, que Deus tinha uma terra prometida. Olha, eu tenho uma terra Canaã que manda leite e mel. Eu tenho uma promessa para a vida de vocês, então vocês vão sair do cativeiro e vai para esse lugar que eu vou mostrar para vocês. Assim o povo foi conduzido por Moisés, abriu o Mar Vermelho, fez coisas extraordinárias. E Raabe, em todo esse processo, cada milagre que Deus operava com aquele povo, cada situação milagrosa que aquele povo vivia, Raabe ficava sabendo dos atos poderosos de Deus. E quando ali eles chegam naquela cidade, eles não temiam a Deus, Jericó. Aquelas pessoas não conheciam a Deus, não eram convertidos a Jesus, a Deus, mas Raabe já havia escutado falar que tinha um Deus que era muito poderoso, que tinha um Deus que estava com o povo de Israel. E desde os 40 anos antes, todo aquele processo, ela já estava ouvindo os atos poderosos de Deus sobre aquele povo. E quando chega lá em Jericó, os espias são direcionados para aquela casa, e a gente fala, não podia ir para outra casa, né? De pessoas mais fáceis, não podia ir para uma casa de pessoas mais tranquilas, mas os espias são direcionados para uma casa de mulheres que viviam a vida desregrada, de prostitutas, uma meretriz, uma cafetina que estava ali vendendo o corpo, ganhando o corpo, o dinheiro em troca do seu corpo. E os espias chegam ali para aquela mulher e falam, olha, nós estamos em uma missão, nós viemos aqui espionar a terra, o nosso líder nos mandou aqui para uma missão. E aquela mulher, ela poderia ter feito uma escolha, ou ela iria desfrutar agora daquele Deus poderoso perto dela, ou ela poderia rejeitar, ou ela poderia dizer, não, eu vou denunciar vocês para o nosso rei, porque Jericó ficava dentro de Canaã, eram duas cidades-estados que se fala, e cada cidade-estado era governada por um rei, tinha um rei que era o responsável por aquela cidade. E quando o rei fica sabendo, falou, olha, quem é que está na cidade? Existem israelitas aqui na nossa cidade, nós precisamos saber, porque já havia um desespero muito grande, porque aonde o povo de Israel passava, havia conquista, havia vitória, porque eles estavam debaixo de uma promessa de Deus, e eles se desesperam por isso. E ela poderia decidir, não, eu vou obedecer ao meu rei, eu vou contar que eles estão aqui, mas ela escolhe obedecer ao rei que aquele rei estava no trono, mas o Deus verdadeiro estava no alto e sublime trono. Então ela decide escolher, eu vou obedecer ao rei verdadeiro, aquele que eu ouço falar, e é esse rei que eu quero conhecer agora, que eu quero experimentar. E ela poderia ter feito essa escolha, e nós paramos para pensar numa prostituta, naquela casa. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe os humildes, aqueles que não são nada, para confundir aqueles que são, para que o poder dele seja revelado. E quando nós vemos essa história, nós vemos claramente o poder de Deus se revelando, se manifestando numa loucura, que para aquelas pessoas, para aquele contexto era uma loucura, mas Deus decide revelar a sua graça, revelar o seu poder para aquela mulher. E Deus, Ele tem prazer em nos surpreender, Ele tem prazer em revelar a sua graça e o seu poder. E quando nós somos apresentados diante de uma oportunidade, a quem nós devemos escolher, olha só no versículo 4 que diz: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, eu não sei para onde foram, e vão após eles depressa, para que alcançareis. E ela os fizeram subir no eirado, e
para os alcançares. Ela, porém, fizera subir ao eirado e escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Ela havia escondido aqueles homens. E sabe, irmãos, nós precisamos ter discernimento. O que é que vai trazer vida para nós e o que é que vai trazer morte. Aquela mulher, Raabe, sabia que se ela escolhesse ali denunciar os espias que estavam ali, ela iria trazer morte, não só para ela, mas para a casa dela também. Ela iria trazer uma maldição, porque aquele povo iria ser exterminado. Deus já havia falado que iria conquistar aquela cidade, e nós podemos escolher qual as nossas respostas diante das situações que temos. Ou nós temos o discernimento para escolher aquilo que traz vida para nós, ou nós podemos escolher aquilo que traz morte também. A palavra de Deus é apresentada para nós todos os dias. Nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de saber o que é pecado, o que não é pecado na nossa vida. Nós sabemos o que agrada o nosso Pai Celeste e o que não agrada. E nós podemos escolher o que vai trazer vida e o que vai trazer morte. Nós estamos aqui numa conferência avivando, trazendo vida para o nosso coração. Eu posso escolher se eu sou um servo, uma serva avivada ou sou uma serva morta. Eu posso escolher isso. Nós precisamos ter esse discernimento que Deus nos dá, das oportunidades que o Senhor nos dá. Como é que eu vou viver o avivamento? É obedecendo a palavra de Deus, é buscando ao Senhor, é orando, é meditando na sua palavra, é me alimentando daquilo que é eterno. A Bíblia diz que aquele que é da carne, ele se inclina para as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. E eu posso escolher se eu sou um servo, uma serva avivada, ou eu posso escolher se eu sou um servo ou uma serva morta. E Raabe teve essa oportunidade de escolher. Ela podia falar: olha, eles estão aqui na minha casa mesmo, estão ali escondidinhos, peguem eles, levem eles, matem esses homens, eles estão aqui, eu vou ficar com o nosso povo. Mas ela sabia que Deus já estava agindo, que havia um propósito maior de Deus na vida daqueles homens. Ela falou: eu escolho vida, olha, eu vou proteger vocês, mas por favor, quando vocês dominarem essa cidade, poupa a minha vida, poupa a minha família, poupa aqueles que são os meus parentes, por favor. E aqueles homens fazem um compromisso com ela, fazem uma aliança com Raabe, e ela acredita naquela palavra, ela toma posse daquela palavra. Lá no versículo 9, olha o que a palavra de Deus, ele disse: bem sei, olha o que Raabe diz para aqueles homens quando ela procura ele: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vos saíeis do Egito, e também os que fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Deus não era o Deus dela ainda, mas ela já havia escutado, falou: olha, eu já ouvi falar tanto desse Deus de vocês, Ele verdadeiramente é Deus em cima do céu e debaixo da terra. Eu sei que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus, por isso eu escolho caminhar com vocês, eu escolho ouvir vocês, e eu vou poupar vocês, e eu vou dar um sinal, para que quando vocês virem dominar essa cidade, poupem a minha vida. E aqui ela fala isso aqui, porque ela teve fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que Raabe teve fé? Porque ela já tinha ouvido falar de Deus, porque ela já tinha ouvido falar daquilo que Deus já havia feito na vida dela. E o que é que nós temos ouvido? O que é que tem alimentado o nosso coração? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, não crermos, nós não estamos agradando o nosso Pai. E a nossa fé, ela pode ser aperfeiçoada quando eu creio, quando eu compreendo a palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, olha o que a Bíblia diz sobre essa mulher de fé, que creu no invisível, que creu naquilo que ela havia escutado as pessoas falarem. Olha o que Deus fala com ela em Hebreus, capítulo 11, no versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu como todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos seus espiões. Sabe, lá em Hebreus, se você olhar aí no tópico da sua Bíblia, vai estar os heróis da fé. Aqueles lá onde está falando de Abraão, de Sara,
Ela está lá como uma heroína da fé, porque ela creu na palavra de Deus. Ela soube escolher, ela soube ter o discernimento nas escolhas que ela poderia fazer naquela hora. Em Tiago 2, capítulo 2, no versículo 25, fala sobre Raabe também, lá no Novo Testamento. Olha o que diz: Raabe, a prostituta, é outro exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez, quando escondeu os espias e os mandou embora em segurança por uma estrada diferente. Meus irmãos, a conversão de Raabe é algo notório do poder de Deus sendo manifesto na vida dela. E aquela mulher, quando ela teve a oportunidade de fazer um compromisso, de viver uma vida diferente com Deus, ela se agarrou naquela palavra, ela se agarrou naquela oportunidade que ela tinha, ela escolheu com quem fazer uma aliança, fazer um compromisso. Sabe quando você faz uma aliança com alguém, quando você se casa porque você ama, porque você entende que você quer se unir com aquela pessoa e passar o resto da sua vida com aquela pessoa. E às vezes nós somos cristãos que querem fazer apenas contratos. Contrato de trabalho não é assim, você vai trabalhar e ali tem as cláusulas, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, quanto que você vai ganhar. E se alguém não cumprir com aquela cláusula, você vai lá e fala: olha, está desfeito, o nosso trato está desfeito, e encerra tudo. Mas Deus, Ele quer fazer conosco uma aliança, e a aliança é eterna, a aliança é para sempre. Raabe aqui, ela fez uma aliança com Deus, e a partir desse momento a vida de Raabe é transformada. Ela se casa com um homem chamado Salmão, um líder muito poderoso, e ele é da descendência de Judá. E se você ir lá em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo, está lá Raabe, fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher que está aqui não só no Antigo Testamento, mas ela entrou lá para o Novo Testamento, fazendo parte de uma nova história. Sabe, irmãos, quando nós temos a oportunidade, eu fico assim com o meu coração queimando. Quando nós temos a oportunidade de buscar Deus, nós precisamos aproveitar, porque é uma oportunidade do nosso coração ser avivado. Quando eu tenho a oportunidade de ouvir uma palavra e eu sei que aquilo fala comigo, eu já quero me lançar para Deus, porque é uma oportunidade de acontecer uma transformação na minha vida naquela área. Raabe fez isso, e todas as pessoas que se encontraram com Jesus, se encontraram com a palavra de Deus, tiveram a vida transformada. Em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, outra mulher que estava desgovernada da vida, casamento perdidos, quantos homens já tinham passado na vida dela, quantos relacionamentos frustrados, mas o dia que ela encontra com Jesus, ela tem o poder de escolha. Eu vou ouvir as palavras de Jesus, eu vou entender que Ele é o Cristo, é o Messias que haveria de vir, ou eu vou entender que Ele é apenas um homem e vou embora, vou voltar para a minha depressão, vou voltar para a minha vida, vou voltar para os meus frustramentos. Cabe a nós escolher o tipo de vida que nós queremos viver. Nós somos resultados das nossas escolhas. Nós somos resultado de tudo que nós escolhemos na nossa vida. Se você trabalha hoje, se você tem uma profissão, é resultado daquilo que você estudou. O seu casamento é resultado das suas escolhas. A vida como você vive é resultado das suas escolhas. Até a sua fé é resultado das suas escolhas. Se você é um cristão morto, desanimado, parado, é o resultado das suas escolhas. Falta de discernimento para escolher aquilo que traz vida para nós. E nós precisamos entender que o Senhor está nos dando a oportunidade dia após dia. Dia após dia o Senhor nos dá a oportunidade de viver aquilo que Ele tem para nós. Olha lá, passa algumas folhas agora de Josué. No capítulo 6, quando então os espias vão ali, olham aquela terra, definem as estratégias, mas Deus dá a conquista daquela cidade de uma forma sobrenatural. E quando aquela cidade é conquistada, olha o que acontece com aquela prostituta, aquela mulher que teve o discernimento de fazer as escolhas certas. Josué 6, 25 diz assim: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros com Josué, enviaram a espiar Jericó. Meus irmãos, essa mulher teve a vida poupada. Todos daquela cidade já tinham uma sentença sobre eles. Era para matar, era para eliminar todos os habitantes de Jericó, era para destruir todo aquele povo, mas uma atitude dela não alcançou só ela, não trouxe vida só para Raabe, mas aqui toda a sua casa foi poupada. Toda a sua casa foi livrada. E sabe, irmãos, quando eu decido fazer uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, não só a minha vida é poupada, mas a minha família também. Lá quando eu tinha 12 anos, eu decidi fazer um compromisso com Deus, a vida do meu pai estava sendo poupada.
E eu creio que a minha família será poupada em nome de Jesus. A minha fé está ainda mais viva. Porque nós precisamos fazer aliança com aquele que pode cumprir. Aliança com aquele que vai cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Quando Deus promete a Abraão que daria muitos filhos, uma grande descendência, ele já era de idade, ele recebe aquela promessa e Deus fala com ele: Abraão, faz uma aliança com ele. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai lá para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você um homem próspero, eu vou fazer de você pai de multidões, eu vou dar muitos filhos, uma grande descendência para você. Mas o único detalhe é que eles não podiam ter filhos. Sara era estéril, idade avançada, e Deus faz uma aliança com ele, fala: me obedece. Só me obedece, que o que eu te prometi eu vou cumprir sobre a sua vida. E Abraão obedece ao Senhor. Ele cumpre, ele vai naquele direcionamento que Deus dá para ele. E vai passando os anos, e parece que aquela promessa não se cumpre. Parece que aquele negócio não se cumpre. Sabe, irmãos, quando você faz um contrato com alguém, porque às vezes a gente faz contrato por interesses. Se aquele não correspondeu com o seu interesse, você rompe. Sabe por que muitos casamentos não dão certo hoje em dia? Tem muitos divórcios, porque as pessoas não casam fazendo uma aliança com a pessoa. Elas casam fazendo um contrato. Essa semana eu vi um pastor dizer assim, quando eu pergunto para os jovens da minha igreja, ele disse assim: se você quer ser feliz, não case. E aí dá até um certo espanto. Porque como assim? Como que eu não vou ser feliz? Porque nós entramos no casamento querendo só sugar da pessoa, querendo só receber. Olha, eu casei com você, olha, pastor Cristian, eu casei com você, você tem que fazer, tem que ser assim, assim, assado. E nós esquecemos de uma da aliança. É um compromisso eterno, independente dos efeitos dele, independente se ele vai roncar, independente se eu vou engordar, nós temos uma aliança até o fim. E às vezes nós criamos um contrato, que a pessoa não está correspondendo do jeito que você quer, você já quer romper. Ah, não vai mais dar certo. E depois você vai fazer contrato com outro, e vai passando, e vai vivendo uma vida de frustração. Deus espera da sua igreja, Deus espera do seu povo aliança. E a aliança é eterna, a aliança é até o fim. E é isso que Deus espera do seu povo. Quando aqui Raabe decide fazer essa escolha na vida dela, ela mudou a sua história, mudou a sua casa, mudou a sua família. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Talvez você está com o seu coração assim, seu coração está morto. Sabe, meus irmãos, Deus tem me incomodado tanto, mas tanto. Eu estou tão feliz que as mulheres estão orando. Nós temos intercessoras, nós temos um grupo de mulheres aqui na igreja. E quando eu vi aquelas mulheres aqui, eu glorifiquei a Deus. Mas eu sei que Deus quer fazer mais. Deus quer trazer vida espiritual para o seu povo. Deus quer um povo derramado, um povo quebrantado diante dEle. Mas depende das nossas escolhas. Enquanto nós só ouvirmos falar, enquanto nós só ficarmos sabendo dos atos de Jesus e não decidir mergulhar naquilo que Ele tem para nós, nós só vamos ficar com uma fé morta, uma fé parada. Deus, Ele quer revelar o seu poder, a sua graça transformadora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. E eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero ler com você em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28. Raabe, ela fez uma aliança com aqueles homens. E eu quero concluir essa palavra falando de uma nova aliança que Deus tem para nós. Deus fez uma aliança com Abraão. Os anos se passaram, mas Deus cumpriu tudo que Deus prometeu para ele. Deus fez uma aliança com Noé, depois ali do dilúvio, as águas baixaram. Deus faz uma aliança com Noé, tanto é que todas as vezes nós vemos ali o arco-íris no céu. Nós nos lembramos da aliança que Deus fez lá com Noé. E Deus falou: olha, eu vou abençoar vocês, sejam fecundos, multipliquem, povoem a terra. Deus fala isso para Noé, e a aliança de Deus se cumpre sobre a vida dele. A aliança que Raabe faz ali com aqueles homens de Deus se cumprem sobre a vida dela. Mas hoje nós temos uma nova aliança. Nós temos uma aliança que o Senhor preparou para nós. A aliança do Novo Testamento, boas novas para nós. E está lá em Mateus, no capítulo 26. No versículo 28 diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês para remissão de pecados.
O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz porque Ele queria estabelecer uma nova aliança para nós. Uma aliança de remissão de pecados. Uma aliança agora para a gente não viver debaixo de uma escravidão de pecado. Uma aliança para nos trazer para uma novidade de vida. Eu tenho uma nova aliança para vocês. Eu fiz alianças no Velho Testamento e eu cumpri. E eu faço uma aliança com vocês, que pelo derramamento do meu sangue, eu vou remir os seus pecados. Querida, eu não sei como é que você está. Tem pessoas que acham que não tem condições de servir a Deus porque tem uma multidão de pecados na sua vida. Eu quero dizer para você, se Deus libertou Raabe, deu uma nova história para ela, deu uma nova vida para ela, Ele pode dar para você também, porque aqui está uma nova aliança para nós. A aliança de remissão do pecado, a aliança de uma novidade de vida para nós. Talvez o pecado está batendo na sua porta e você vai ter que fazer as escolhas, meu irmão. Ou você vai abrir a porta para o pecado, ou você vai para o seu quarto, se ajoelhar e dizer: Deus, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um propósito contigo, eu tenho, Deus, uma aliança firmada no Senhor, e essa aliança é eterna. Meu irmão, Deus está nos esperando. Talvez a sua fé está morna, você está tentando romper. Eu quero dizer para você, a escolha é sua. A escolha é sua, nós somos resultado daquilo que nós escolhemos. E nós só iremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós iremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós se nós escolhermos a nossa aliança com Ele. Não servir a Deus por interesse, não servir a Deus por barganhas. Às vezes nós estamos tão apaixonados por Jesus e vamos indo, e se Deus parece que não fizer aquilo que nós queremos, nós nos frustramos. Ai, quantas vezes eu escuto pessoas falar: ai, pastor, eu estou desanimada porque isso não aconteceu. Eu estou desanimado porque isso está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que nos alegrar, porque nós temos um Deus eterno. E enquanto a vida, a esperança, se eu tenho uma aliança com Deus, um propósito com Deus, todas as promessas dele para mim vai se cumprir. Mas eu preciso escolher viver essa aliança. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quais as escolhas você tem feito, meu irmão? Como é que estão as suas escolhas? Deus hoje quer te dar o discernimento de escolher aquilo que Ele tem para você. Raabe poderia muito bem, ela estaria cumprindo o papel dela, denunciando aqueles espias para o rei. Mas ela entendeu que na vida dela havia um propósito maior. Ela já estava ouvindo, e eu sei que muitas vezes nós já estamos ouvindo os milagres de Deus. Deus tem feito maravilhas, mas Deus não quer só que você escute, que você apenas fique ouvindo falar. Deus não quer que você apenas me veja batizando meu pai, mas Deus quer ver você batizando seus familiares aqui. Deus quer ver você vivendo os milagres de Deus. Deus quer ver você compartilhando aquilo que Ele tem feito, não só de ouvir falar aquilo que Ele tem feito na vida das outras pessoas. E quando Raabe, ela fala: olha, eu já ouvi, eu já sei que o Deus de vocês está fazendo, eu já sei que o Deus de vocês está operando milagres, eu já sei, e eu sei que esse Deus é poderoso. Por isso, agora eu quero firmar um compromisso com vocês. Deus está te chamando para uma aliança. Deus está te chamando para uma aliança. Não importa o pecado que está na sua vida, Deus quer te libertar e escrever o seu nome no livro da vida. Raabe foi escrito ali na genealogia de Jesus, está aqui na palavra de Deus, mas o seu nome será escrito no livro da vida. O seu nome ficará eternamente escrito no céu, e é para lá que você vai se você fizer uma aliança certa. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus que fala, é Deus que cumpre, é o Deus que revela a sua grandeza, o seu poder, ó Deus, diante da tua graça, diante das suas maravilhas, ó Pai. Ó Deus, aquilo que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos promete, não importa o tempo, não importa a situação, não importa as circunstâncias, a tua aliança é eterna e a tua aliança se cumpre sobre as nossas vidas, ó Deus. Paizinho querido, dá para a tua igreja, dá para a minha vida, Senhor, discernimento nas escolhas, ó Pai, que possamos ser servos
que escolham vida, vida em abundância, que escolham viver o avivamento do Senhor. Que os nossos corações sejam inflamados pelo Teu Espírito, que sejamos inflamados pelo Teu poder, ó Pai. E que Deus, Raabe só escutou falar do Deus poderoso, e depois ela passou a fazer parte do povo escolhido. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer parte do Teu rebanho. Nós queremos fazer parte das Suas promessas. Nós queremos fazer parte, ó Deus, da aliança que o Senhor estabeleceu para nós. Paizinho querido, que o nosso coração seja um coração sábio, que saiba, ó Deus, compreender os Teus propósitos. Um coração que não desanima. Pode passar anos, pode passar 10 anos, mas a Tua palavra vai se cumprir, porque a Tua palavra é real, a Tua palavra é verdade. Muitas vezes, ó Deus, nós não somos verdadeiros, mas o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor estabeleceu uma nova aliança para o Teu povo, através do derramamento do Teu sangue. O Teu sangue derramado naquela cruz nos lava, nos purifica de todo pecado, e nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova vida. A Tua palavra diz que Deus, que em Ti tudo se fez novo, ó Pai. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos renovados pelo Teu Espírito. Que o avivamento do Senhor seja sobre nós, Paizinho. Que nós sejamos uma igreja desesperada pelo Senhor, Pai. Que nós possamos acordar, anoitecer, pensando em Ti, pensando na Tua palavra, em comunhão com o Teu Espírito, ó Pai. Que o nosso coração seja um coração avivado. Aviva, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, ó Pai, porque nós queremos viver o que o Senhor quer que nós vivamos. E nós sabemos, ó Deus, que os Teus planos são muito melhores que os nossos. Os Teus projetos são muito melhores que os nossos. É por isso que nós queremos viver, Paizinho, a Tua palavra. Que a Tua palavra seja estabelecida sobre nós, em nome de Jesus.